Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast da Unicecal. E hoje vamos falar sobre a gestão de informações em escritórios de advocacia. E o nosso convidado é o advogado Felipe Schaefer de Castilho, um dos advogados do escritório Filipac Advogados, que estará conversando um pouquinho com nós e tirando algumas dúvidas. Felipe, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Sirlei, uma boa noite. É uma honra para mim estar aqui, participando desse projeto, e eu fico feliz em poder contribuir um pouquinho. Para começar, conta um pouco para a gente como que surgiu para você, na tua vida, a carreira de advogado. Como que você decidiu que queria atuar na área de direito? Bom, num primeiro momento eu queria ir para uma área de robótica, de engenharia mecatrônica, ainda quando jovem, e acabei, durante a minha adolescência, tendo contato com a Ordem de Molay. E na Ordem de Molay eu aprendi uma série de protocolos e comecei ali a vislumbrar um mundo que eu não conhecia. Que é esse plano de reuniões, desenvolvimento de ideias. Você acaba participando ali de muitas situações que são similares àquelas que um advogado enfrenta, por exemplo. Inclusive por influência, nosso amigo advogado também, Pietro, ele acabou me puxando para o direito. E a partir daí eu acabei me interessando, fui buscando cada vez mais entender. Tive também o incentivo da família e acabei abraçando a ideia e descobrindo que o mundo do direito ele é extremamente amplo. E a gente acaba tendo várias opções ali, de vários caminhos para seguir. E eu acabei me encontrando na advocacia, enfrentando matérias aí do direito civil, claro, atuando com causas de direito de família, direito criminal, mas a gente vai se descobrindo conforme vai exercendo ali, porque você sabe exatamente aquilo que você não quer fazer, né? Isso é muito fácil de identificar. Agora, qual área seguir e tudo isso foi um caminho mais longo. Então, eu acabei me descobrindo na advocacia por esse caminho, sabe? A Ordem de Molay, ela teve muita influência nessa escolha do caminho que eu decidi seguir. E você teve uma longa trajetória também durante esse seu caminho que você está explicando para nós. Trabalhou no poder público, prefeitura, câmara, e hoje segue na advocacia, né? Somente no Filipac. E o escritório, ele está com nova localização. Nós tivemos aqui já a presença da Silvia, fundadora, né? Conta pra gente aonde que está no momento o escritório. Certo, a gente atende os nossos clientes e acaba exercendo atividade atrás do Colégio Marista, ali no Jardim Carvalho. Então, hoje a gente está localizado ali e à disposição, né, para qualquer situação aí que precise enfrentar. Especificamente, a gente tem um trabalho diferenciado na área de saúde e acaba conseguindo resolver casos aí que alguns colegas têm uma dificuldade maior. Então, isso acaba sendo positivo até para os próprios colegas do escritório. A gente acaba fazendo um acompanhamento, orientando. Então, a gente acaba tá atendendo ali, sabe? Eu também não gostaria muito de entrar, de divulgar muito, assim, por conta que a gente tem alguns impedimentos, né? Então, a gente tem que ser bem cuidadoso ao fazer esse tipo de convite, né, para as pessoas visitarem e tudo. Então, a gente acaba tendo que ser um pouco conservador. Então, me restringe daí a dizer que eu trabalho no escritório Filipac Advogados e a gente atende nossos clientes com o maior zelo que a gente pode fazer. E o que é a gestão do escritório de advocacia? Como que você pode explicar o que é a gestão e qual que é a importância dela em um escritório? Certo. Então, Cirlei, a gente tem vários planos, assim. Quando a gente olha de uma forma geral
o que que é a gestão no escritório, a gente acaba atingindo ali todos os setores, né? O gestor do escritório de advocacia, ele não só tem que se preocupar com a gestão das informações, né? Então, é uma série de procedimentos ali que você tem que atender, que você tem que monitorar, que você tem que acompanhar para conseguir trazer o resultado que a gente espera e entregar para os nossos clientes, né? Então, é um desafio que ele se apresenta a cada dia. Então, você tem várias situações que você precisa tomar decisões mediante planejamento, ou então, em algumas situações, você precisa tomar decisões rápidas. E nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? E esse eu acho que é o maior desafio do gestor, trabalhar com os imprevistos, né? Agora, se a gente for entrar especificamente na gestão da informação, não sei se seria adequado também abordar agora. Sim. Sim. A gestão da informação, ela acaba sendo um pouco mais fechada, assim. Então, você acaba olhando, concentrando o olhar ali do gestor nesse ponto específico que é o trabalho com as informações. O que a gente tem? No direito, na advocacia, o trabalho, sim, 90% do trabalho ele é intelectual, né? Ele acontece no plano das ideias, você acaba tendo que produzir informações, então você processa informações e gera novas informações. Processa, você tem que tomar conhecimento da causa, entender as nuances, saber exatamente o que está acontecendo para poder tomar uma decisão, para poder tomar uma providência. Então, a gestão da informação, ela começa, eu acredito, pela concentração das informações, dos dados. Na medida em que, para você conseguir prestar um trabalho adequado, você precisa trabalhar o máximo possível com as informações centralizadas. Então, você não pode falar em gestão de informação se não trabalhar com as informações de uma forma centralizada. Claro que num plano ideal, o que a gente deveria ter? Um sistema para a empresa, para o escritório inteiro, né? Um sistema que trabalhasse com todas as demandas do escritório e que pudesse ali garantir um trabalho ágil com as informações, para garantir uma integridade, para garantir também que a gente não perca informações, porque por melhor que seja a memória do gestor das informações, dos próprios usuários, né? Por melhor que seja a memória dos usuários ali do sistema, dos advogados do escritório, você acaba não conseguindo registrar todas as informações por muito tempo. Então, como é um trabalho ali que diariamente você está absorvendo novas informações, está processando, está pensando, está raciocinando, você acaba que uma ou outra coisa você acaba esquecendo. Então, um sistema que consegue reunir todas as informações, concentrar todas as informações, ele acaba garantindo até um certo conforto ali para os advogados, para os usuários ali do sistema. E sem falar, né, da garantia da qualidade que a gente acaba proporcionando também, porque se você tem informações esparsas, você acaba tomando decisões que não são tão assertivas, né? Então, acho que se fosse começar assim, abordar esse assunto, acho que o principal ponto é você conseguir um sistema que concentre as informações. Como eu disse, o ideal seria ter um sistema só. E a gente sofre com isso em todos os lugares, não só nos escritórios de advocacia, né? Às vezes a gente tem lá 5 sistemas, 6 sistemas, precisa trabalhar com todos eles, saber como é que funciona, saber onde é que vai. Então, é uma série de coisinhas ali que você tem que saber para poder usar da melhor forma. Então, eu vejo assim que, pelo menos no escritório de advocacia que eu trabalho, a gente buscou o máximo possível sintetizar os sistemas, integrar os próprios sistemas. Então, por mais que você tenha mais de um sistema que concentre as informações,
Eu vejo que o ideal é você tentar aproximar eles, integrar cada vez mais. E é um desafio que a gente enfrenta, porque isso envolve conhecimentos muito técnicos, né, de informática, então acaba gerando uma dificuldade, assim, para os advogados, no geral, de uma forma geral, conseguir lapidar, assim, um sistema que atenda bem, sabe, nesse sentido. Essa já é uma das questões que eu também ia perguntar para você. Qual que é um dos maiores desafios, então, esse que você já apresentou, que é também. E quais Uhum. são os pilares da gestão da advocacia? Certo. Então, eu vejo assim que um dos pilares é a própria integração das informações, né? Você construir ali um escritório, fazer uma configuração que atenda todos os usuários, que atenda todos os clientes ali, que atenda todas as demandas que o escritório tem, é um desafio extremamente complexo, né? Você acaba tendo que adentrar em áreas que é difícil de você entender sem uma base de conhecimento ali, que é o caso, né, da informática, como eu disse. Então, é difícil você trabalhar com as informações e configurar os sistemas se você não tem um conhecimento mínimo, e ainda conhecimento mínimo não é suficiente. Você tem que estar constantemente buscando se aperfeiçoar, buscando é, conhecer no mercado ali as opções que você tem. É um constante trabalho de pesquisa, de revisão. Então, todos os dias a gente vê que está saindo assim sistemas novos, softwares novos, é, plataformas mesmo nos navegadores. E isso a gente pode aproveitar essa oportunidade para estar sempre trabalhando, né? Eu acho que talvez uma das decisões mais difíceis que os escritórios têm de tomar é fazer também uma migração de sistema. É muito complexo você fazer a migração de sistema, principalmente quando você já tem uma base de dados ali consolidada, quando você já tem um sistema operando ali, rodando. Então, esse eu vejo assim que os advogados têm muita resistência em mudança. E não só os advogados nesse âmbito do escritório de advocacia, mas também de uma forma geral, as próprias empresas, elas acabam tendo dificuldade ali para tomar a decisão de mudar o software, de usar ali as opções mais atualizadas que você tem por conta desse trabalho que é você coletar os dados ali, tratar eles, inserir numa nova plataforma. Claro, o que a gente tem visto é que as empresas que desenvolvem esses softwares, cada vez mais elas têm atacado esse ponto para resolver a vida do cliente. Então, elas têm cada vez mais tentado facilitar essa migração de dados, mas ainda assim é um trabalho bem árduo e que exige não só tempo, mas muita concentração. Quais as ferramentas e tecnologias que você acha que podem ajudar na melhoria assim, da gestão? São várias as ferramentas que a gente tem à disposição, mas uma, por exemplo, que hoje está muito assim, em discussão e a gente vê presente é a inteligência artificial, né? A gente consegue também nos escritórios da advocacia utilizar uma ferramenta de inteligência artificial como um apoio. Então, eu posso revisar processos dentro do escritório, não processos judiciais, mas eu digo processos operacionais. Então, eu tenho um modo de trabalhar ali com a informação, por exemplo, do departamento financeiro. Eu posso revisar esse processo através da inteligência artificial, eu posso entender, tentar encontrar ali alternativas que sejam mais eficazes, que atendam melhor o que a gente precisa e com o objetivo no final de entregar o melhor resultado para o cliente, né? E como que o escritório da advocacia Filipac se mantém atualizado com as mudanças legislativas e as tendências do mercado? Então, a gente investe muito na nossa equipe.
eu vejo que esse é um diferencial da doutora Silvia, que é acreditar nas pessoas que ela ali trabalha, né? Que trabalham para ela. Então, ela dá autonomia para os advogados. Então, hoje a gente tem uma figura muito importante no escritório, que é um nosso coordenador jurídico. Ele é responsável por estar fazendo revisões constantes ali em teses jurídicas, enfim, faz um trabalho de monitoria, de controladoria, para garantir ali que a gente não dê nenhum deslize, sabe? Então, a gente investe bastante na equipe. Eu acho que isso é importante, você colocar as pessoas certas no lugar certo para conseguir gerar o melhor resultado, para alavancar o resultado dos demais advogados ali. Então, a gente tem alguns advogados que são associados, eles, assim como eu também estou nessa condição. Apesar de trabalhar um pouco ali na gestão, eu também estou na condição de advogado associado e a gente ali tem uma forma de trabalhar que acaba compartilhando, então, essas mudanças. Sempre que você tem alguma alteração, a gente está sempre junto, discutindo, conversando, analisando, revisando. Então, é um trabalho em equipe. Eu acho que isso que é importante destacar. E como que você gerencia o tempo e a produtividade? Certo. Essa é uma dificuldade, um desafio para muita gente nos dias de hoje. A internet, ela foi revolucionária, ela trouxe aí uma série de agilidades que a gente consegue trabalhar com uma velocidade maior, mas também ela acabou sobrecarregando, parece que todo mundo, né? Porque tudo que você faz é em tempo real e as coisas acontecem muito rápido. Então, a internet, ela revolucionou, acho que a maior parte dos trabalhos, né? Das pessoas. Então, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Como que se gerencia o tempo e a produtividade? Então, por que eu falei da internet? Porque ela gerou uma sobrecarga, né, de atividades ali. Então, como você lidar com isso, né? Como que você consegue administrar, gerenciar, administrar? Eu bato mais uma vez, utilizando softwares, ferramentas digitais, aplicativos. Então, sempre que você tem a opção de colocar informação ali, de fazer um planejamento, por exemplo, eu uso uma ferramenta da Microsoft que se chama To-Do. É uma ferramenta que você coloca lá tuas atividades de vários setores da tua vida, e através dali você consegue ter mais ou menos o que você tem para fazer e o que você fez, o que você não fez. Mas isso no âmbito pessoal. No âmbito do escritório, a gente trabalha com uma ferramenta que ela possibilita você criar tarefas, possibilita você anotar andamentos nos processos, sejam extrajudiciais, sejam judiciais. Então você consegue ter um controle eficaz e aquilo ali te dá uma calma, porque apesar de você ter algumas tarefas atrasadas, elas estão ali, você sabe que elas estão ali, e isso, de certa forma, é uma forma de você se planejar e gerenciar, né, essas atividades. E aproveitando, como que é o gerenciamento com os clientes do escritório? Gerenciamento das informações? Isso. Bom, a gente trata as informações tanto dos nossos clientes externos quanto internos, como os nossos colaboradores, os fornecedores. A gente trata todas as informações com muito cuidado, principalmente agora com o surgimento e com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente trata as informações com cuidado no momento de manipular. Então,
tem o lugar certo para cada informação ser inserida. E a partir disso, você tem pessoas específicas que têm acesso e pessoas que não precisam ter acesso não têm acesso. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente trabalha bastante, que é você ter os acessos controlados em sistemas que, de preferência, possuem uma segurança das informações, por exemplo, uma dupla verificação, uma criptografia, alguma coisa nesse sentido. Além, claro, de você trabalhar com... Sempre você garantir que os computadores estão com os seus firewalls ativos, que está com antivírus, cuidados básicos que muitos colegas, infelizmente, negligenciam, não por má intenção ou por falta de cuidado, realmente por que não tem conhecimento de que aquilo é importante. Então, eu destaco isso, que todos os sistemas ali, você tem que tomar esse cuidado, você ter o acesso controlado, você ter confiança no fornecedor daquele serviço para garantir que as informações não escapem. Isso hoje é um problema se acontecer. E quais são os passos para ter uma gestão eficiente? Ou tem aquele passo específico? Certo, Sirlei. Então, uma gestão eficiente, ela tem que gerar resultados, né? Então, você gerindo ali as informações, elas têm que, uma hora, trazer um resultado, ou então não trazer nenhum resultado, simplesmente arquivá-las. A eficiência nessa gestão de informações, como é que eu posso colocar para você? Ela acaba dependendo muito dos usuários também. Que não basta, você pode ter os melhores sistemas, você pode ter os melhores aplicativos. Se os usuários não utilizam da maneira adequada, se eles não tomam cuidados ali que devem tomar, você acaba não tendo uma gestão de informação eficiente. Você acaba tendo até uma desinformação ali. Às vezes coloca alguma coisa no lugar errado e acaba gerando prejuízo ou bagunçando as coisas ali. Então, para que o sistema integrado ali das informações, para que ele proporcione para a gente um resultado legal, é preciso que os escritórios invistam em treinamento, em orientação, workshops, que eles tenham cuidado de saber que os usuários daquele sistema ou daqueles sistemas, que eles saibam o que estão fazendo. Isso é primordial. E como que é gerenciado as finanças do escritório através da gestão? Porque a gestão das informações do departamento financeiro, elas são restritas aos usuários que têm que ter acesso. Então, a gente trabalha dessa forma por uma questão de disponibilizar as informações na hora que precisa ser disponibilizada, né? Então, a gente acaba tendo uma certa cautela, mas acredito que isso seja a praxe em vários segmentos aí, porque são informações sensíveis e que são importantes principalmente para o gestor, né? Para a pessoa que toma as decisões. Acredito que se você abre muito ali, acaba desconcentrando aqueles que precisam se concentrar nas atividades que não são do departamento financeiro, né? Então, a gente trabalha assim, com uma limitação de acesso e, claro, as informações são disponíveis, as partes que têm autorização para ter acesso ali, mas a gente trabalha com cuidado no sentido de preservar as informações e disponibilizá-las ao gestor, que é o tomador de decisões. E na questão de buscar soluções práticas e resolutivas para os clientes, como que o escritório lida? Tá. Isso é legal, tá no site isso, né? Peguei. Então, soluções práticas e inovadoras, a gente usa essa apresentação porque uma coisa que eu aprendi com a doutora Silvia, que com certeza vou levar para minha vida toda, é que o cliente, ele quer que você resolva um problema.
quando ele vem até você, ele normalmente tem uma situação que precisa ser resolvida e ele não sabe por onde resolver. Por isso que ele busca ajuda. E o que a gente acaba vendo, Sirlei, é que alguns colegas, eles dizem não. Eles falam, olha, não tem como, eu não posso te ajudar. Essa é uma questão que realmente não tem o que fazer. E isso é abominado no nosso escritório lá. Pelo menos a gente sempre busca uma forma de resolver o problema. Isso é... Por mais que o problema para uma pessoa comum aparentemente seja bobo, seja um problema, uma coisa que não é para tanto, né? Assim, a gente entende que se o cliente ele busca a tua ajuda, para ele é um problema. E a gente precisa encontrar uma alternativa, uma solução, para que ele seja ali, que ele tenha a demanda dele resolvida. Então, esse é um ponto. Não dizer não. O cliente não sai sem a resposta. Bom, sobre as informações confidenciais dos clientes, já explicou também. E tinha uma pergunta aqui, que é quais as melhores práticas para armazenar e acessar informações em um escritório da advocacia? Perfeito, Sirlei. Esse é um ponto assim, que é extremamente importante. Porque hoje a gente tem muitas facilidades e uma série aí de alternativas, de opções para a gente contratar no mercado, por exemplo, de nuvem, né, de armazenamento em nuvem, porque o comum, o padrão era arquivar as informações em um servidor físico, né? Então, você ter ali a figura de um equipamento físico que você precisaria estar fazendo ali manutenção, revisão, você tendo que tomar todo um cuidado com a parte da informática, né? E que exige ali alguns conhecimentos técnicos específicos que às vezes não é tão simples de entender. Então, hoje a gente tem a opção de contratar servidores em nuvem que são acessíveis à pessoa sem conhecimento de informática, eles são seguros e assim, facilitam na localização rápida de documentos. Então, o que normalmente se faz? Você busca classificar os documentos ali com palavras-chave, disponibiliza eles para os departamentos, ali, para os setores que precisam ter acesso à informação. Você consegue trabalhar de uma forma muito mais integrada, né? Então, você alia a parte do sistema que unifica as informações e também ali você gera uma base de dados em nuvem que pode ser acessada em qualquer lugar com internet, a qualquer momento, pelas pessoas credenciadas para acessar. Então, eu acho assim que é importante você ter uma nuvem no escritório. Isso é questão de competitividade mesmo. Então, você consegue entregar um melhor resultado tendo as informações que você precisa trabalhar disponíveis em qualquer local, né? Então, por exemplo, eu posso estar no fórum, na delegacia, enfim, no hospital, e ter na palma da mão as informações que eu preciso ter acesso para tomada de decisões. Então, isso é um fator crucial, que é um divisor de águas para o advogado trabalhar. Então, é isso que a gente busca com a gestão de informação. Criar um ecossistema ali, um ambiente confortável para os advogados trabalharem nesse âmbito, né? Nos escritórios da advocacia, são vários departamentos, né? Porém, é uma só equipe. Como que lida com esse direcionamento, essa gestão, assim, com vários departamentos, são diversas áreas, mas, portanto, só uma equipe com tudo isso? Legal, Shirley. Então, esse é um desafio das empresas pequenas, né? Dos escritórios pequenos, que a gente acaba tendo um número reduzido de pessoas ali que acabam tendo que trabalhar com várias informações em vários segmentos. No escritório que eu trabalho, a gente acabou optando por, ainda que seja uma equipe reduzida,
e poucos advogados ali, a gente acaba criando ali espaços específicos para as informações de cada departamento. Então, por exemplo, eu tenho um espaço lá para o departamento financeiro, que eu tenho todas as informações que eu preciso, desde relatórios a documentos, efetivamente. E tenho também um espaço dedicado ao departamento jurídico, por exemplo. Tem um espaço dedicado à comunicação e tecnologia de informação. Então, claro, eu estou em todas essas equipes, mas o que importa para a gente conseguir organizar as coisas é você ter um espaço para cada coisa. Então, é aquela coisa, assim, você tem que definir um lugar para cada item, assim. É igual em casa, né? Tipo, você consegue ficar em paz quando as coisas estão nos seus devidos lugares. E é a mesma situação nos escritórios que trabalham com muitas informações. Você falou em comunicação agora, eu lembrei que a Silvia, até você mesmo comentaram sobre um podcast. Como é que tá? Já tá meio caminho? Tá andando o podcast do escritório? Então, Shirley, esse é um projeto que a gente tá tratando ele em sigilo absoluto, viu? Ninguém sabe ainda, mas logo, logo a gente vai lançar esse projeto e vai convidar, sem dúvidas, você para estar participando lá com a gente. Eu estarei presente, com certeza. E qual que é o maior desafio hoje no escritório da advocacia, ou nos escritórios da advocacia? Bom, são muitos desafios, né? Desde você entender exatamente como é que funciona essa questão de divulgação de escritórios, porque tem uma certa complexidade ali do que pode fazer, do que não pode fazer, o que pode divulgar, o que não pode divulgar. E eu acredito que esse é um dos pontos assim que gera uma dificuldade para os escritórios se alavancarem, porque no final de contas eles precisam ali de clientes, precisam realmente atender vários clientes, gerar um volume para o escritório crescer, enfim. E é desafiador, assim, você construir esse caminho, sabe, sempre pisando ali em ovos. Então, a gente tem que enfrentar mesmo algumas questões, assim, que a gente não vê muita lógica. Enfim, busca sempre estar ali cumprindo com as determinações, com as resoluções que tem, enfim. Esse é um dos desafios, você se ambientar e saber até onde pode ir, conhecer os limites da divulgação, da que pode, às vezes, pagar ali para ter uma publicidade em rede social, para alavancar alguns. Então, a gente tem essa dificuldade, essa é uma das dificuldades que a gente tem. Mas, claro, como tudo na vida, você só consegue superar a partir do momento que você resolve tomar uma atitude, né? Que você fala, não, eu vou encarar, eu assumo, não tá certo. Você saber que não tá fazendo a coisa errada também, então, não, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, insisto, e por mais que alguns colegas critiquem, enfim, a gente tenta trabalhar sempre com nessa linha, sabe, de entender, né, as limitações, mas também de não aceitar qualquer imposição calada. Isso, de forma alguma, a gente sempre questiona, tenta entender o porquê, porque se você aceita e simplesmente faz o que falam, você acaba se prejudicando em muitas situações. Então é importante que você esgote os assuntos. Então, não dá para fazer isso, mas por quê? Como? E quem que já fez? E com quem que eu posso conversar? E, sabe, buscando, assim, então, encontrar as pessoas certas, tentar se ambientar, enfim. Esse é um desafio, assim, que eu bato, assim, que gera dificuldade para a gente poder trabalhar. Não é tão aberto, né? Igual uma empresa pode, por exemplo,
colocar lá o cliente satisfeito, que aprova o produto. Então, a gente, às vezes, tem bastante limitação e isso é difícil de trabalhar, sabe? E há muita competitividade nesse meio, nessa área de advocacia, principalmente aqui na cidade? Com certeza. É natural que a gente tenha um mercado competitivo, não só pela quantidade de advogados, mas pelo, pelo volume mesmo de, de demandas ali que acabam, é, enfim, que acabam tendo que... Surgem diariamente. Que surge diariamente. Eu acabei me atrapalhando aqui. Mas assim, é que eu pensei numa coisa, Sirlei, que é muito, assim, me deixa indignado. Que é, por exemplo, você tem lá a figura do STF, é, relativizando um artigo ali do Código de Processo Civil que trata de suspeição e de impedimento para familiares trabalharem na mesma causa. Então, esse é um fator que agrava esse cenário de competitividade, porque na medida em que as pessoas têm acesso aos tribunais, você, com parentes, né, através de parentes, juízes, desembargadores, que seja, eles acabam gerando uma concorrência desleal para quem está ali batalhando sério e não pratica influência indevida. Então, eu acabei me prendendo nessa indignação e me perdi no raciocínio, mas eu acredito que os advogados aqui da cidade, de uma forma geral, eles são colegas, assim, bem profissionais e poucos ali praticam uma concorrência desleal e infringem o estatuto, enfim. Vi muitos poucos casos, não tive experiência, assim, de colegas que... E hoje a área de direito é uma das áreas que mais cresce, né, no Brasil também. Eu acredito que pela quantidade de faculdade, né? O Brasil tem a maior quantidade de faculdade de direito do mundo. Eu não sei exatamente em números quanto que isso significa, mas com certeza isso agrava esse cenário, até mesmo da própria competitividade, né? Você tem muitos acadêmicos eles formando, e, enfim. Temos a Ordem dos Advogados, que acaba filtrando, né? Os colegas que estão aptos ou não para exercer a advocacia, mas ainda assim é desproporcional com qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que não sei se tem em outras profissões a mesma quantidade de faculdades ali. Eu acho que a faculdade de Direito é uma das que mais tem quantidade no Brasil. Aonde que se encontra hoje, para quem quer encontrar o Filipac Advogados nas redes? Quais são as redes? Instagram, tem site? Então, hoje a gente tem um site que ele é bem simples, fácil de acessar, é www.filipac.com. E ali você tem todas as informações que precisa, se precisar fazer contato ou encaminhar alguma informação, a gente tá ali tem todas as informações para a gente ser encontrado. Então, estamos encaminhando já para a reta final do nosso podcast. Queria deixar com você a palavra final e te agradecer pela presença, por esclarecer um pouquinho para nós dessas dúvidas, como que funciona o escritório de advocacia, principalmente no gerenciamento. Certo, obrigado, Shirley. Bom, de uma forma geral, assim, recapitulando, é importante quando você vai falar sobre gestão de informação, você reunir as informações, concentrá-las, você trabalhar com segurança adequada das informações. É importante também você ter ali ferramentas de nuvem, ferramentas de conversa instantânea, então chats, né, internos ali. Você evita, às vezes, de ter que ficar andando de uma sala para outra, de ter que ficar usando o ramal. Você consegue resolver as coisas de uma forma mais rápida. Integrar os departamentos, então você ter exatamente um lugar para cada coisa, isso é extremamente importante, principalmente quando a gente aborda esse assunto, né, de gerir as informações. Também é importante destacar que os sistemas não basta você implementar, ensinar e deixar eles rodando, você sempre tem que estar
fazendo revisões periódicas, avaliando se os usuários estão conseguindo extrair o máximo possível daquelas ferramentas. É importante também destacar a questão dos treinamentos, da competência, você capacitar as pessoas para conseguir usar as ferramentas que a gente tem. É importante também questão de você estar aberto ao uso de ferramentas de tecnologia, você está disponível ali, interessado em buscar usar ferramentas de apoio, como inteligência artificial, que não substitui nenhuma profissão, nenhum profissional. Eu acredito que se você acaba tentando terceirizar ali para a inteligência artificial, você acaba se prejudicando, porque a experiência conta muito, né? Então, você saber exatamente os desdobramentos de uma atitude, isso é importante. Bom, e a princípio, Sirlei, eu acho que tudo isso que eu falei se aplica não só a escritórios da advocacia, né? Se aplica a outros escritórios, até mesmo as empresas que trabalham ali com varejo, com comércio. Então, você ter responsabilidade mesmo com as informações que você trabalha, porque hoje você está sujeito a ser responsabilizado por negligenciar esse tratamento das informações, né? A gente fala de dados pessoais, mas as informações também abarcam, né? Tem tudo isso aí, né? Então, agradeço mais uma vez, Felipe, a tua presença. Está convidado a voltar quando tiver demais assuntos também. Quando estiver saindo aquele projeto lá, tanto você quanto a Silvia estão convidados a estar aqui conversando conosco, apresentando, e agradecer mais uma vez a presença por esclarecer essas dúvidas para nós. Obrigado, Shirley. Eu que agradeço a oportunidade que você me dá agora de estar aqui participando, e fico feliz de ver um projeto dessa natureza sendo fomentado aí pelo Colégio Secal, pela faculdade, né, Universidade Secal. Então, é importante você dar a oportunidade dos acadêmicos exercerem ali as atividades para formar profissionais competentes e sérios no mercado, porque hoje a gente tem uma carência, né, no jornalismo. A gente vê uma militância aí que acaba que não trabalha com fatos, né, e sim com opiniões. Mas então é isso aí. Obrigada a todos que estiveram nos acompanhando e ficamos até a próxima.